Olá pessoal! Em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar em Mindset. Nesse vídeo você vai entender o que é Mindset e de que forma ele é essencial para determinar a relação que os líderes vão ter com os seus liderados e com suas respectivas tarefas. Então, se você é líder de algum setor da sua empresa, fique atento. Nesse vídeo você vai entender de que forma você pode aprimorar a sua liderança com o Mindset e alcançar melhores resultados. Para esse bate-papo, nós temos aqui a Maria Augusta Orofino, ela que é palestrante, TED Stalker, educadora corporativa nas áreas de inovação, metodologias ágeis e liderança inovadora. Ela também é professora da ESPM e HSM. Ela também é escritora, ela escreveu os livros Liderança para Inovação e é coautora dos livros Jornada Ágil e Business Model U e Ferramentas Visuais para Estrategistas. Primeiro eu quero agradecer aqui a sua participação, Maria Augusta. Muito obrigada por participar, viu? Obrigada pelo convite, Daniela. Vamos conversar. Então vamos lá, vamos esquentar esse bate-papo. O que seria um mindset? Bom, primeiro, mindset é uma palavra em inglês que significa modelo mental. Então, é a forma como eu penso. Normalmente, a nossa forma de pensar ela está muito vinculada à nossa educação, à nossa formação, aquilo que nós lemos, aquilo que a gente vê, as viagens que nós fazemos, onde a gente adquire um repertório mais amplo. Isso tudo forma o nosso modelo mental, que, traduzindo para o inglês, seria o mindset. Então, em simples palavras, é a maneira como você pensa, é aquilo que você acredita, que você defende, que você acha que é certo ou que acha que é errado. Então, não existe uma análise de que o mindset é certo ou errado, é a forma de pensar, mas existe adequação para as funções que você executa, que vai ser o assunto do nosso papo aqui. Bacana, então a gente já percebe aqui que o papo vai ser muito enriquecedor. E aí pensando, né, no que seria o mindset, a gente tem aí uma autora, né, que é a Carol Dweck, que ela fez o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. E ela diz que as pessoas elas podem ser divididas em dois grupos: pessoas de mindset fixo e pessoas de mindset de crescimento. O que seria cada um deles e qual que é, assim, o ideal para uma pessoa, né, um líder, no caso, que busca inovar na empresa que ele está situado? Esse livro da Carol Dweck eu recomendo muito, é um livro muito básico, ela traz, o livro todo são exemplos, e que no final ela traz esse gráfico daquilo que seria o mindset fixo e o de crescimento. O mindset fixo é quando a gente tem aquele pensamento, eu nasci assim, não vou mudar, sempre agir dessa forma, eu não tenho como mudar, alterar o meu comportamento, enfim, eu tenho medo ao obstáculo, não sabe receber feedback, fica incomodado com o sucesso dos outros, ele tem uma vida estagnada na sua profissão, normalmente estão dentro de uma única função a vida toda, ou trabalha eternamente na mesma empresa, porque tem medo de encarar o novo. As pessoas Seria com aquela mindset, pessoa negativa, vamos dizer assim? ela não, eu nem diria negativa, mas ela tem medo ao novo. Ah, Ela tem sim. receio a coisas novas, ela tem receio ao desconhecido, ela não encara um novo desafio. Então, seria, eu não digo nem negativista, assim, porque eu acho que isso nem passa na cabeça. Ela tem uma segurança naquela situação que ela está hoje e não quer mudar porque ela tem medo ao desconhecido, né? Já o de crescimento é o contrário, aceitam desafios, encaram os obstáculos, crescem com o crescimento dos outros, então se espelham em modelos que podem crescer, né? Então estão abertas a mudar comportamento, a mudar o local que trabalha, alteram de profissão, alteram o seu estado civil, se já foi casado, pode descasar, pode casar de novo, não tem essa preocupação, e constantemente pedem feedback, elas querem crescer, elas querem se modificar. Então, esse mindset de crescimento constantemente está buscando coisas novas, né? Novos repertórios. E aí, quando pergunta o que é o melhor, é muito difícil fazer um julgamento de valor, mas é evidente que hoje em dia, para trazer a inovação, eu tenho que ter líderes com mindset de crescimento, porque se eu tenho receio ao novo, como é que eu vou inovar? Que é exatamente buscar o desconhecido, aceitar o erro, fazer posições que nenhuma outra empresa ainda fez,
Então, é evidente que hoje, para uma liderança inovadora, nós temos que trazer, estimular e, enfim, ensinar até a ter esse mindset de crescimento. Quer dizer, então, se você quer inovar, você não pode ficar na mesmice, né? Tem que buscar aí ferramentas que Exatamente. auxiliem. E aí, pensando, surgiu aí um relatório, né, da segunda edição de Tendências de RH do Great Place to Work, que diz que o principal obstáculo para inovação seria a mentalidade dos executivos, ou seja, a mentalidade daqueles que estão aí no cargo de Uhum. liderança. Pelo menos 50% aí dos entrevistados disse que o principal empecilho para a inovação, ou seja, para o desenvolvimento organizacional, seria a mentalidade desses líderes, que é muito engessado, que eles não pensam em inovar. E aí, pensando nesse sentido, como que o mindset ele pode interferir diretamente na liderança, né, e consequentemente na inovação da empresa? É aquilo que nós falamos anteriormente, né? Se eu tenho hoje um receio, não aceito erro, principalmente, tenho uma cultura onde eu tenho que acertar de cara, eu sou fechado à inovação. Porque a inovação ela é imprevisível, eu não sei o que vai acontecer exatamente, porque eu estou querendo uma coisa nova, da qual eu não tenho um histórico do que aconteceu. Quando eu tenho muita certeza daquilo que eu digo que estou inovando, baseado em histórico, eu estou copiando de alguém com adaptações, mas a inovação em si ela é imprevisível. Por isso a gente fala hoje do teste, da prototipagem, de aceitar o erro, não é o erro pelo erro, mas é dizer, eu estou fazendo uma coisa nova, não sei se vai funcionar. Então essas lideranças que têm receio e que não se abrem ao erro, ao teste, à prototipagem, elas dificilmente inovarão, porque a inovação ela não dá segurança. A inovação ela é inerente a uma insegurança, a uma incerteza. Não tenho garantia do lucro, eu não tenho garantia de aceitação, eu não tenho garantia de nada, porque eu estou trazendo alguma coisa nova. Né? Tanto é que a gente está vendo aí o carro autônomo, que já está há quase 10 anos no mercado e ainda não é de uso comum, exatamente porque tem várias questões de legislação, de segurança, de tudo mais, que nós não sabemos ainda como fazer. Então, por isso, ela fica esperando até ter, ou toda essa corrida espacial que nós vimos aí no último mês, quanto tempo está se investindo nisso, né, de fazer esse transporte que possa ir e voltar e que tenha um custo menor e que seja mais efetivo. Isso é inovação. A tecnologia que a gente usa, nós vimos aí durante a pandemia, logo que começou em março e abril de 2020, o que foi preciso aprender e criar novos canais de streaming para que a gente pudesse conversar. Né? O próprio Google Meet, ele não era conhecido quando a gente estava no início da pandemia, nem se sabia que existia isso. Né? Então, tudo isso são recorrências que, em função de problemas que a gente identifica, vai criando alguma coisa nova. Então, eu preciso ter um mindset de crescimento. Eu preciso ter coragem para fazer coisas que ninguém fez ainda. Beleza, bacana. Então a gente vê aí que a gente, para inovar, tem que sair aí da nossa zona de conforto, a gente tem que buscar aí novas tendências, acompanhar, né, esse crescimento. E aí, Exato. pensando nesse sentido, como que o mindset e as lideranças ágeis, elas se casam? Quer dizer, uma pessoa que está aí inovando, uma pessoa que tem uma liderança aí bem efetiva, ela tem um mindset de crescimento, então. Sim, e aí quando a gente fala de todas as metodologias ágeis, né, que é como que não é, o ágil aqui não é ser mais rápido, mas é como que eu faço melhor enxugando processos, né? Então, é muito mais uma revisão dos processos, eliminar a burocracia, eliminar estágios que sejam desnecessários, é dar mais autonomia para a minha equipe, é deixar que as pessoas sejam protagonistas da sua ação. Então, se eu sou um líder que quero ter um comando e controle e tudo passar pela minha mão, com certeza eu tenho um mindset fixo, porque eu não acredito que as pessoas possam fazer sozinhas. Já o mindset de crescimento, com uma liderança ágil, ela é totalmente acoplada, porque eu trago autonomia, eu trago protagonismo, eu sei que as pessoas são responsáveis, que as pessoas são adultas para trabalhar. E Porque o que nós vemos ainda pensando na pandemia, hoje em dia a gente tem mais do que nunca acreditar no nosso colaborador, né? Pensando que cada um tá trabalhando de casa, você não tem esse controle, né, sobre a atividade do funcionário.
Exatamente, Daniele, mas ainda assim teve empresas que quiseram manter esse microgerenciamento, onde os colaboradores tinham que se apresentar com o computador ligado e a câmera aberta das 8 às 18 horas. Quer Olha dizer, só. coisas que não faz sentido, mas isso aconteceu. Quer dizer, isso é um mindset fixo que tem medo e está sempre se sentindo enganado. Alguém está me enganando. Já quando eu tenho um mindset que eu estimulo a confiança, eu tenho ambientes colaborativos. Né? Quando eu trabalho com competição, eu estimulo o medo. Quando eu trabalho com ambientes colaborativos, que é típico do mindset de crescimento, eu trabalho com a confiança. Então, é uma decisão. O que é que você quer? Confiar e ser feliz ou viver eternamente angustiado, achando que está todo mundo te enganando? Né? Então, é uma decisão pessoal. E aí, pensando nessa decisão, né? Eu vou confiar no meu colaborador ou eu vou estar pensando se ele está fazendo ou não as atividades? Pensando nisso, né? Você acredita que o mindset da liderança ele pode influenciar diretamente no engajamento e até mesmo na produtividade dos funcionários? Com certeza, isso é diretamente. Nós somos o reflexo do nosso time. Se você é um líder que está nos ouvindo e acha que o time não colabora, observe você primeiro. Né? Porque quando eu estimulo e tenho coragem para fazer isso e passo essa mesma visão ao time, eu vou ter um time de colaboração. Nós estamos num período de Olimpíadas, né, onde a gente está vendo aí o que é o treinador, seria o nosso líder com mindset de crescimento, e um time que executa. Né? Então, isso é muito bom para que a gente possa refletir até que ponto eu treino essa equipe para que ela possa jogar bem na hora que tiver que jogar. Não adianta eu querer mudar a regra na hora da partida. Já foi feito. Então, observe o seu comportamento e veja como que você hoje organiza essa equipe para trazer melhor resultado. Quanto mais você der autonomia e acreditar nas pessoas, maiores serão os resultados. Com certeza isso daí tem uma influência direta, Daniela, direta. Então a gente vê aí que a confiança é o pilar, né? É a base disso aí. E aí, existem características ou até mesmo habilidades que você pode destacar de líderes que têm um mindset de crescimento e que estão mais propensos a lidar com a inovação e com a transformação digital? Primeiro, como você falou, a confiança, né, é o primeiro pilar que a gente tem que estabelecer. O segundo é ter uma habilidade técnica e conhecimento suficiente para poder orientar essa equipe, porque sem uma habilidade técnica eu não consigo validar aquilo que está sendo entregue. O terceiro ponto que eu destaco é protagonismo, né, é senso de dono, locus de controle interno, você é o responsável, e trazer isso para todos da sua equipe. Não dá mais para a gente ficar cobrando, ninguém me disse, ninguém me falou, eu não sabia o que é que tinha que fazer. Não, você é o responsável, vá atrás e procure isso daí. E essa palavra que a gente tem comentado muito, de ser esse exemplo, né? Eu sou um exemplo de ponderação e de resiliência para novos fatos, então quando eu trago a resiliência, eu trago a compreensão, eu consigo dar feedbacks assertivos e trago o time engajado nesse processo, e autonomia para a equipe. Né? Eu preciso entender que estou lidando com adultos que precisam de autonomia para poder fazer um trabalho bem feito. Então, quando eu faço isso, eu trago o engajamento da equipe, que não é só um bom ambiente de trabalho, ou puff colorido, ou ter uma boa cadeira para sentar, mas é muito mais um comprometimento emocional que trago isso para poder trazer as pessoas felizes. Né? Um líder hoje, um líder ágil, um líder inovador, ele acredita na felicidade das pessoas, Daniele. Não dá mais para a gente trabalhar com pressão, com problemas de saúde mental, com estresse ou com fadiga. Nós precisamos hoje realmente estar plenos para poder executar bem as nossas atividades. Né? Isso a gente está vendo aí medalhista olímpica desistindo de competição porque não está se sentindo segura para fazer as suas manobras. Né? Então, é isso aí. É como que uma pessoa que foi treinada, novamente trazendo as Olimpíadas, que eu sempre gosto dos últimos exemplos que a gente vive, né, de metáforas, mas é isso, eu posso achar que sou ótimo, mas na hora H eu não tenho confiança em fazer as minhas manobras. Né? Então, de que maneira você traz essa confiança para as pessoas serem felizes? Né? Então, trazer a felicidade também para o trabalho.
Sim, com certeza. E aí, eu imagino que quem esteja assistindo a gente deve pensar, né? Se o mindset ele é importante para o líder, ele também é importante para o liderado. Então, como que os líderes eles podem trabalhar o mindset com os seus colaboradores dentro dos departamentos? Primeiro mostrando, trazendo as diferenças de cada um, né? Nós somos iguais, porém muito diferentes, né? Então entender que tem essa diversidade e que nem todos somos iguais, que uns são casados, outros têm filhos, outros não têm filhos, enfim, outro é apaixonado pelo seu pet, e que essa diferença que nós temos é fundamental para constituir um time. Então somos todos seres humanos, mas somos muito diferentes na nossa essência. Esse é o primeiro ponto que eu trago. Então, entender que a diversidade é um fator crucial hoje para que a gente possa promover a inovação. Se eu tenho todo mundo com a mesma origem, com a mesma formação e com a mesma idade, eu não tenho 20 opiniões, eu vou ter uma opinião somente, porque todo mundo pensa igual. Então, entender que a diversidade hoje é um fator fundamental para que a gente possa promover a inovação. Então, isso não conheço, né? Não conheço, já fiz vários trabalhos, quando eu tinha uma equipe que todo mundo era igual, na mesma formação, era muito difícil extrair duas ideias diferentes, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo que eu vejo é estimular a autonomia, né? Então, nós temos hoje um aprendizado, isso daí até serve para quem tem filho adolescente, como é que você lida com seu filho adolescente? Deixa sair, deixa se divertir ou fica constantemente monitorando? Uma vez que você faça a delegação das atividades e essas pessoas estão engajadas no seu trabalho, permita que elas executem, né? Então, dá o tempo necessário e faça reuniões curtas diariamente para poder avaliar como que está sendo o feito, né? Então, ao invés de eu esperar uma semana para ver que a coisa não está acontecendo, quando eu faço reuniões diárias muito rápidas, eu consigo extrair os problemas e consigo mudar o rumo, né? É a mesma coisa quando eu estou dirigindo, eu não vou esperar andar 20 quilômetros para fazer um retorno. No primeiro retorno que tiver, eu já vou fazer a volta, né? Então, isso é um aspecto fundamental. E, por fim, a gente traz a questão da liberdade de ação com responsabilidade, né? Então, eu deixo as pessoas na sua liberdade de ação, na sua possibilidade de dar opinião, em receber e dar feedback, em trabalhar nesse contexto de time, né? Então, é isso aí. Tá aí, dicas preciosas para você que quer aprimorar a sua liderança, que busca otimizar os resultados e, consequentemente, melhorar aí o fluxo da sua equipe e da sua empresa. Gostaria de agradecer a Maria Augusta pelo tempo aqui disponibilizado. Tá convidada para voltar aqui Quando para quiser, fazer estou outros aqui à vídeos com a gente. disposição. Muito bom. Acho que a galera vai gostar aqui do nosso material e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.